Fala família, e o Renato Gaúcho, hein? Que surpreendeu mais uma vez, não mandou aquilo que a gente entende, pelo menos na cabeça do Renato Gaúcho, que são os 11 iniciais, que é o time titular para poder jogar a penúltima partida da fase de grupos da Sul-Americana no Paraguai, contra o Olímpia. Renato também, que não pode viajar, deixou ali pelo menos o time titular e vai jogar com um time misto contra o Olímpia lá nos Defensores del Chaco. E eu fico aqui me perguntando como é bom, né? O que eu faço com esse treinador? O que eu faço com o Vasco da Gama, que praticamente está andando para essa competição, inclusive é líder, e muita gente discordou, tá? Desse Vasco da Gama misto barra base, porque olha só, tem um outro detalhe, nem laterais, pelo menos reserva, Piton e o Puma, o PH, que também não vai poder jogar, tá contundido o PH, mas esses jogadores não estão relacionados e vamos ter vários meninos, e é claro que eu vou te perguntar qual será o seu time, pelo menos se você fosse o Renato ou o Salles, qual time você mandaria em campo? Lembrando, se o Vasco vencer com esse catado, meu irmão, a Conmebol acho que vai desistir de querer punir o Renato. Eu já fico me perguntando qual será o time contra o Barracas Central. Eu entendo que o Vasco deveria de ir com o que tem de melhor, porque, são só 4 jogos até o dia 31 e depois 50 dias de chinelo. Inclusive, tem especulações aí de zagueiros que o Vasco estaria interessado. Nós vamos trazer aqui porque a zaga é um problema sério para a minha linha defensiva. Não dá para contar com o Cuiabano. Piton já passou do momento. Aí tem o PH e o Puma. E eu não vou nem falar dos zagueiros e do nosso goleiro, Léo Jardim, que também vira e mexe entrega a paçoca. E parece, né, galera, que quem não está entregando nada, pelo menos para a concorrência, é o Ryan. Um dos nomes mais badalados dessa convocação. Eu vou trazer aqui algumas reações da imprensa que se rendeu ao Ryan. O Ryan que está voando, está vivendo aí pelo menos o melhor momento da sua carreira. A expectativa é gigante. E a pergunta que não quer calar. No seu time, Ryan é titular? Depois da vinheta, eu colo aqui neste início de tarde desta terça-feira, dia 19/5/2025. Isso aqui é o NTV e já já eu volto com muito mais para você. Hoje eu estou poético, estou rimando, estou brincando, estou voando, igual o Ryan. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo Canão, na torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 113 mil inscritos aqui no canal, que todo dia me dá aquela moral, e o seu like é muito importante para esse vídeo poder chegar até mais vascaínos. Desculpa, tá? Não está fazendo os vídeos da manhã porque não tem tantas informações. Como ontem não tinha tantas informações depois do vídeo da tarde, a gente já deixou o vídeo da tarde para o vídeo da manhã. Se você não viu ontem o vídeo da tarde, vou deixar aqui no final desse vídeo para você poder me dar uma moral. E, galera, não esqueça, deixa o seu like. Ele é muito importante para esse vídeo chegar até mais vascaínos. No final de tudo, vocês comentem. Rapaz, tem mais um Pereira aí. Ai, pô, será que é o Pereira também? Olha, o único Pereira que eu queria no Vasco era o Matheus, né? Mas esse daí não sai do Cruzeiro. Mas enfim, vou te falar sobre essa especulação. Vamos tratar desses assuntos aqui do Vasco da Gama. E sem mais delongas, eu queria deixar aqui essa bela homenagem lá do Casagrande com a camisa do Vasco, homenageando o nosso pequeno príncipe que infelizmente ontem nos deixou. Inclusive o cortejo do velório foi hoje lá no Espírito Santo, galera. Olá pessoal, tô com essa camisa linda do Vasco, uma retrô do Vasco, que eu ganhei, inclusive é de jogo mesmo, é número 5, para fazer uma homenagem a um dos grandes jogadores da história do Vasco da Gama, que faleceu hoje, que foi o Giovani, camisa 8 do Vasco, fez dupla com o Roberto Dinamite
no auge ali dos anos 80. Um cara que jogou na seleção de base, foi campeão mundial em 83, sub-20 contra a Argentina, fez o gol de pênalti, inclusive. Um cara que em 85 nós fomos convocados juntos para a seleção brasileira. E era um cara super agradável, divertido, um cara bacana pra caramba, além de todo o talento que ele tinha de visão de jogo, lançamento, batida de falta, batida na bola, o domínio, a proteção. Era um meia, assim, de primeira qualidade, um camisa 8 de primeira qualidade. E eu joguei contra ele diversas vezes aqui no Brasil, Corinthians e Vasco. Mas na Itália, nós também tivemos um confronto, quando ele jogava no Bolonha, que é essa camisa aqui, do Bolonha, número 8, do Giovani. Quando nós jogamos contra uma partida, nós trocamos a camisa. Que maneiro. E eu fiquei com essa camisa, eu guardo as camisas, já falei que eu tenho uma coleção de camisas aqui que eu troquei, que eu ganhei e tudo mais. E essa aqui, do Bolonha, eu troquei com o Giovani na temporada 89-90. Então quero mandar meus sentimentos para a família, para os amigos, para os parentes, né? Um grande beijo para o Giovani, e que para mim foi uma honra, um orgulho mesmo. Foi um privilégio ter jogado contra o Giovani e junto com ele na seleção brasileira de 85, quando era o seu Evaristo. Então acordei hoje com essa notícia triste e não pude deixar de fazer essa homenagem, porque ele merece, tanto como jogador de futebol, como pessoa. Então é isso, um beijo aos familiares, meus sentimentos, e Giovani, um beijo, siga em paz na sua trajetória. É isso aí, né? Giovani que nos deixou ontem, e o Casagrande fez essa bela homenagem. Agora falando sobre contratações, galera, tá aqui, ó. Bom, pelo menos segundo Germán Garcia Grova, o Vasco disputa junto com o Atlético Mineiro a contratação de Roberto Pereira, meio-campo, que fica livre no dia 30/6 e espera uma proposta de renovação. Bom, pelo menos, né? É um jogador conhecido, já passou por grandes clubes, mas, cara, eu particularmente não fiquei muito empolgado com essa especulação. Aqui, o jogador Roberto Pereira, ele hoje está no IAC de Atenas, ele tem 22 jogos, 2 gols e 1 assistência. Na temporada passada, pelo mesmo clube grego, ele teve 30 jogos, 0 assistências e 0 gols. E aí na Udinese, em 2023-24, ele teve 4 gols e 3 assistências. Ou seja, né, teve jogando pela Udinese, teve jogando na Grécia, teve outros times também. É melhor a gente parar aqui uma hora e puxar o Transfer Market. Inclusive, fizemos isso, tá? Na live da manhã. Mas é aquilo que eu falei. Jogador meio-campista, 35 anos, faz praticamente a mesma função do Thiago Mendes. Eu não vejo aí muito sentido do Vasco contratar esse jogador, mas segundo o Germán Garcia Grova, que tem aqui a sua credibilidade sim, é um grande setorista sul-americano, ele vem trazendo aqui essa especulação. Vamos aguardar para ver, né? Cara, eu acho sinceramente que o Vasco tem que ir atrás de zagueiros nesse momento e também de laterais, tá? Principalmente lateral esquerdo, porque o Cuiabano não dá para você botar ficha. Cuiabano, acho que tem 12 jogos pelo Vasco. De 12 jogos, eu acho que ele só foi titular em 7 e só completou, se eu não me engano, 4 partidas que ele consegue completar os 90 minutos. E aí fica aquela pergunta: será, cara, que o Cuiabano vale a pena você pagar 10 milhões de euros para um jogador que não consegue manter uma sequência de 3, 4, 5 jogos? Eu fico aqui me perguntando, mas queria saber da sua opinião. Lembrando que hoje o jogador do Vasco, que é titular quando o Cuiabano não está, e geralmente não está, é o Piton, também, que olha, meu Deus do céu. E aí falar em Piton, ó, próxima partida do Vasco, Olímpia e Vasco, no dia 20 de maio, amanhã, às 19 horas, nos Defensores del Chaco. Inclusive, o Vasco esteve se preparando hoje
E o destaque ali da Vasco TV, ou pelo menos dos fotógrafos vascaínos, foram ali praticamente alguns meninos da base. Tá aqui alternando Nuno e JP. Vamos ver aqui essa próxima foto. Esperar que minha internet carregar. Esses dois não viajaram, tá? Que é o Rojas e o Thiago Mendes. E segundo informações que já vinha lá do Pedro Cobaleia, rapaz, Pedro Cobaleia, é isso mesmo, Pedro Cobaleia. Segundo informações dele, alguns meninos da base iriam viajar novamente com o Vasco para poder, primeiro foi, né, aquela ida de uma grande parte da base para poder enfrentar o Audax Italiano. E mais uma vez, o Renato Gaúcho, ele repete, tá? Essa molecada praticamente viajou toda de novo e ele tirou vários jogadores que são considerados como titular dessa partida contra o Olímpia. Bom, goleiros, Léo Jardim, Fusato e Pablo. Rapaz, eu botei o que o Léo Jardim não iria, tá? Mas o Léo Jardim foi. Eu acho que é o único jogador titular. Depois eu vou ter que fazer uma errata lá no X. Já já vou te mostrar aqui meu vacilo, para você poder, né, tirar onda comigo aí nos comentários. Mas o Fusato e o Pablo foram. E aí, Lucas Freitas, Cuesta, Wallace Falcão e Bruno André. E aí, o Robert Renan e nem o Saldívia foram para essa partida. O Saldívia que vai ser titular, porque o Cuesta está fora do jogo contra o Bragantino. E aí, laterais, ele só mandou 3. João Vitor, Avelar e Alisson. Todos 3 são meninos da base. Agora, se liga aqui no meio campo. Hugo Moura, aí JP, base / profissional. Matheus França, Tietê, Ramon Henrique, base. Samuel, base. Gustavo Guimarães, base. E Zucarello, base. E no ataque, Marino, profissional. Nuno Moreira, profissional. DVD, profissional. Brenner, profissional. André, esse menino eu queria ver. Tá metendo gol direto aí no sub-20. Andrei Fernandes, base. Bruno Lopes, voltando, estava em transição, se lembra? Quase não jogou no sub-20, estava contundido, quase não jogou, pelo menos aí no Campeonato Brasileiro. Deve ter ficado umas 4 ou 5 partidas fora. Pelo menos agora retorna e já retorna sendo escalado aí nos relacionados para poder viajar para o Paraguai. Bruno Lopes completa essa lista de relacionados. O técnico vai ser o Marcelo Salles, porque o Renato Gaúcho ele está punido pela Conmebol exatamente por isso, por não viajar, tá? Por não viajar. E aí parece que deram um bônus para o Renato Gaúcho, tiraram ele de 3 jogos da Sul-Americana. Bom, aí aqui vem meu erro. Ó. Pelo visto, segundo os nossos amigos do podcast Cruz Maltino, Léo Jardim, isso aqui você desconsidera. Mas o Saldívia, Robert Renan, Puma, Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, André Gomes e Spinelli não viajaram. Provavelmente os jogadores poupados estarão nos 11 iniciais contra o Bragantino no domingo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Qual seria o seu time titular? A pergunta aqui eu estendo para você. Qual seria o seu time titular para poder enfrentar o Olímpia? Eu iria, né, de Fusato, não colocaria o Léo Jardim. Eu nem levaria o Léo Jardim também, já que não levou nenhum, apesar que o Léo Jardim é muito fominha. Mas vamos lá. Léo Jardim, já que foi, né? Enfim, eu ia mandar o Fusato, mas não. Sem hipocrisia. Léo Jardim, Lucas Freitas e Cuesta. E aí, rapaz, aí joga a camisa, né? João Vitor, Avelar e Alisson. O Avelar, lateral esquerdo. E aí? Na lateral direita, só falta aparecer o Tietê, tá? De lateral direito. Porque no meio campo, eu iria de Hugo Moura, eu iria de Ramon Henrique e Matheus França. Ou então o Zucarello, para poder fazer o meio. E lá na frente, Marino, Nuno Moreira, rapaz, e Bruno Lopes. Ou o Andrei Fernandes. Eu não iria de DVD nem Brenner, mas eu queria saber da sua opinião. E como eu disse, parece que teve uma galera aí que reclamou, tá? Vamos lá, ó, o Juninho. Jogo que vale a classificação em primeiro do grupo, o que significaria 2 jogos a menos no calendário.
já que não precisaria disputar o playoff com o terceiro da Libertadores. Tem pausa para a Copa vindo aí. Não faz sentido nenhum poupar o time de novo amanhã. Eu também concordo, cara. Vai ficar aí 50 dias, todo mundo de molho, vão pegar uma fériasinha, vão fazer uma pré-temporada no chinelo para voltar só no dia 23 de julho, se eu não estiver equivocado. E aí, para que isso? Para que você pegar e mandar time reserva para jogar contra o Olímpia? Poderia resolver logo essa fatura contra o Olímpia e depois no Barracas Central, aí daria descanso para esse monte de perna. Que, cara, eu também não consigo entender essa preparação física. O jogador só vive morto, pô. Mas falar de quem tá vivo e tá arrebentando, inclusive, tá? De repente, enquanto você estiver assistindo esse vídeo aqui, o Ryan vai estar jogando. Hoje o Ryan, juntamente com o Bournemouth, enfrenta o Manchester City, um baita de um jogo. E ontem a torcida tava assim pelo Ryan, tá? Só puxar a música, pessoal. Vai. Oi! Boa noite! Também. Será que o Ryan vai pra Copa hoje? Vai! Ryan Bournemouth. Tá aí, ó. Ryan, convocado, acertou. E se liga no Zinho. Ó o Zinho aqui falando do Ryan. Na frente, o João Pedro não ir foi uma surpresa pra mim. Não era a minha preferência. Sim. Ah, o Zinho você convocaria? De repente, não. Eu levaria até o Pedro do Flamengo. Mas o João Pedro não está na lista final, me causou uma certa surpresa. E eu gosto demais, eu convocaria, mas eu não estava esperando que o Ryan ia. Foi. Adorei, que eu acho dessa molecada o cara que vai voar mais. Até mais do que o Estevão, do que o Hendrick, eu acho que o Ryan me dá recursos de atleta, pela estatura, pela passada, pelo aquele cara que dribla direção do gol, que tem força, que tem habilidade. Acho que esse moleque vai evoluir e ele vai ser, já tomara que seja para essa Copa, mas para futuras Copas, um cara diferenciado. Mas foi uma surpresa, não achava que ele iria. Tá aí, o Zinho surpreso, não para por aí. O Souza, o profeta, tinha razão. Eu tô te falando. Cuidado, hein, Não, pra mim, assim, pra mim o Ryan é um Adriano o Imperador. Eu tô te falando. Cuidado, hein, Não, pra mim, assim, o Adriano na época do Flamengo, o Adriano no Flamengo não fazia o que o Ryan já está fazendo. O Adriano era muito contestado no Flamengo, ainda muito novo. Depois que ele chegou lá fora, que ele despontou. O Ryan, pra mim, hoje, ele já tá no nível acima do Adriano. Só que lá fora que vai dizer se ele vai continuar mantendo o mesmo nível ou não. Lá fora que o negócio. E lá fora o Adriano foi embora. Tá aí. E lá fora o menino arrebentou, está arrebentando. Mais um que vai render homenagem. Ricardinho, Santista doente, tá? Cara, assim, o Ryan, ele é um fenômeno, né? Ele é um jogador que apareceu muito bem no Vasco. Como é forte. O Fernando Diniz era o treinador, ainda falou pra ele, não vai, dá uma segurada aí. Ele, não, cara, eu vou embora pra Premier League. Eu vou jogar o campeonato inglês, que é o campeonato nacional mais forte do mundo. E assim, ele é muito bom, ele é um touro, cara. O que ele joga de bola, assim, é um absurdo. E eu gosto, tá? Desse tipo de convocação, de quem tá voando, de quem saiu daqui com uma impressão muito boa, vai para um time pequeno, para disputar a Premier League. E, cara, a gente aprendeu isso em 2010. Toda vez que eu puder usar esse exemplo, eu vou usar. 2010 era para levar Paulo Henrique, Ganso e Neymar. Mais o Ganso que o Neymar. Não levamos, com os meninos voando. O Ryan, ele não deu farol. Ele chegou com farol de milha assim, ó, saiu atropelando quem estava na frente, tá lá. E pode ser um jogador que muda jogo. O Hendrick é o primeiro para mudar o jogo. O Ryan, dependendo da situação, é outro que vai levar 3, 4 caras para dentro do gol junto com ele. Aí, todo mundo aí canetando a ida do Ryan. Não vou colocar esse vídeo aqui, vou deixar para depois. Mas isso aqui eu não poderia deixar de trazer. Convocado. E olha esse C aqui. Se lembra disso aqui, galera? Rendeu, né? Aqui rendeu. Quem é você, Ryan? Raya? Quem é você? Nunca vi tua cara num álbum de figurinha, doidão! Quem é você, caralho? Até que enfim chegou. Eu tava ansioso por isso. Obrigado, gato.
Agora sim, vou completar o álbum da Copa e mais tarde vou descer e fazer troca-troca com os meninos do prédio. Seleção brasileira, essa eu quero completar primeiro. Como assim, gente? Todas as figurinhas vieram do Ryan, cria do Vasco. Como pode? Como pode, né? Essa figurinha aí vai vender, hein, galera? Eu queria muito saber da opinião de vocês a respeito dessa convocação do Ryan. Quem ficou feliz? Cara, eu vou ser sincero, tá? O Ryan vai me obrigar a assistir a seleção brasileira nessa Copa. Eu não iria parar para acompanhar, ficar ali, mas vou ter que ficar. Vou torcer muito pro Ryan. E olha só, desculpa, tá? Se eu vou dar uma zicada em alguém que joga ali no meio-campo, o Andrei Santos poder aparecer, porque eu acho que o Andrei também merecia ir para a Copa do Mundo. Bom, mas não foi, né? Mas o Ryan foi e a gente estamos muito felizes com isso. Estou muito feliz é que esse time que o Renato levou lá para o Paraguai, queria saber da sua opinião e também sobre essa especulação desse jogador de meio campo que aparece aqui agora como de repente, né? Aí uma provável contratação que é o Roberto Pereira. Queria saber o que vocês acharam dessa especulação. E para finalizar, qual time você levaria? Eu falei que ia trazer aqui os jogos que vão acontecer na Sul-Americana, mas vou deixar para amanhã de manhã, tá? Hoje deve de rolar alguns jogos, trago os resultados e também a gente fica de olho no grupo G para saber como é que fica a situação do Vasco nesse grupo. Se bater o Olímpia mesmo com o time em reserva, é para a Conmebol tirar as calças pela cabeça, porque fizeram de tudo também, né, meu irmão? Aí contra o Renato, tentaram nos prejudicar no jogo contra o próprio Audax Italiano, que a gente bagunçamos na casa deles, e agora vamos ver o que vai ser amanhã. Deixa a sua opinião, vou trazer tudo no vídeo da manhã. De manhã vai ter vídeo, tá, galera? Vou trazer a arbitragem, vou trazer as expectativas, até porque provavelmente não vamos fazer vídeo à tarde, já vamos vir aqui para um pré-jogo, porque o jogo entre Vasco e Olímpia começa às 7 da noite. Bom, transmissão Paramount. Beijo no coração, tô metendo o meu pé e eu fui que fui, galera.